Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Eu já expus até o capítulo 21 e, portanto, hoje prosseguirei. O versículo 1 dos Atos Apóstolos 22 começa com a defesa de Paulo perante os judeus em Jerusalém. Depois de um tumulto que os judeus fizeram ali nas dependências do templo, eles agarraram Paulo, fecharam as portas e tentaram matá-lo. Mas o comandante romano que ali estava ficou sabendo e foi ao socorro de Paulo. E antes que Paulo fosse recolhido ali à fortaleza Antônia, que ficava próximo ao templo de Herodes, esse templo foi reconstruído por Herodes, ampliado, Paulo ele faz uma defesa e ele começa desta forma: Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Parece que quando ele começou a fazer a sua defesa, o tumulto era grande. Mas quando Paulo ele direcionou a sua fala na língua hebraica, não propriamente dito hebraico, mas provavelmente ele estava falando no aramaico. Veja o que o dicionário nos informa. Então, o termo grego hebrais, a língua hebraica, a língua dos hebreus, contudo, não aquela na qual o Antigo Testamento foi escrito, mas o aramaico, que no tempo de Jesus e dos apóstolos havia há muito tempo substituído o hebraico na Palestina. Então, eles falavam o aramaico, na verdade, porque o hebraico antigo, em que o Antigo Testamento foi escrito, ele foi substituído pelo aramaico. Portanto, nos dias de Jesus, eles falavam o aramaico. E quando eles viram e ouviram que Paulo estava falando na língua deles, eles fizeram silêncio. Se Paulo tivesse direcionado a eles na língua grega, provavelmente o tumulto seria maior. Mas como ele direcionou a sua fala na língua em que os judeus falavam, eles ficaram em silêncio. Olha, guardaram ainda maior silêncio. Eu sou judeu, e Paulo começa: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Então ele começa a sua defesa informando a sua origem, de onde que ele era. Olha, primeiro eu sou judeu. Inclusive, Paulo ele diz em outro lugar que ele era judeu da tribo de Benjamim, portanto filho de Abraão. E diz aqui que ele era de Tarso, ou seja, ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas ele foi criado, olha, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo se identifica: olha, eu sou de Tarso, mas sou um judeu e eu me criei nesta cidade. Aqui a palavra criada de criança, desde criança ele foi criado ali naquela cidade. Qual? Jerusalém. E diz ainda que ele foi instruído, olha, ensinado, ele aprendeu de quem?
aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, ela dizia o seguinte: dos discípulos ouvindo a instrução de seu mestre, disse que estão aos seus pés. Provavelmente o mestre, o professor, ele se assentava em um lugar mais elevado e os discípulos ficavam sentados abaixo, aos pés dele, ouvindo a instrução do seu professor. Por isso que, olha, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, eu era um discípulo de Gamaliel. E ele diz aqui, segundo a exatidão da lei. Gamaliel, diz aí, está na tela, fariseu e célebre doutor da lei, que com prudência aconselhou o sinédrio a como proceder com respeito aos seguidores de Jesus de Nazaré, em 29 depois de Cristo. Então, este homem, ele era um homem prudente antes de tomar qualquer atitude. Aprendemos também de Atos 22:3, que foi o preceptor de Paulo. É geralmente identificado como sendo Gamaliel, o célebre doutor judeu, neto de Hilel, que é mencionado como autoridade da Mishnah dos judeus. Então, este é o Gamaliel. Então, Paulo foi criado aos pés deste homem. E diz aqui, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso, alguém que cuida, alguém que aprende, um zelo ardente com relação ao quê? À lei. Para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Paulo, ele faz um elogio àqueles judeus que ali estavam. Olha, vocês são zelosos da lei, eu também sou. E veja aí que ele continua. Persegui este caminho. Que caminho é este? Ele está falando aqui do caminho a respeito dos ensinos de Jesus, pois um dos nomes dado ao cristianismo da época, além de serem chamados de cristãos, eles também tinham este nome, o caminho. Talvez devido a certa época Jesus ter dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Devido a esta fala de Jesus, talvez eles tenham colocado o título aos seguidores ou àqueles que professavam o cristianismo como o caminho. Então, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ele está dizendo assim, ó, eu era um perseguidor dos cristãos, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então ele começa a descrever com relação ao que ele fazia antes de se tornar um cristão, um seguidor de Jesus. E ele diz que ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos, a ponto de ir para outros lugares distantes de Jerusalém e trazerem os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, trazê-los presos até Jerusalém. E veja que Damasco era uma cidade, é ainda uma cidade, é uma das mais antigas e mais importantes da Síria, situado numa planície agradável, fértil, na base leste do Antilíbano. Então está bem lá em cima a cidade de Damasco. E Paulo, ele conseguiu cartas e ele foi para lá. Só que no caminho, veja o que aconteceu. Versículo 6. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, por volta de meio-dia, uma luz do céu brilhou. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu:
eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Interessante que Paulo, ele estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. Mas, quando Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, ele diz: olha, Paulo, você está me perseguindo. Então nós chegamos à conclusão seguinte: quem persegue a igreja, quem persegue os discípulos de Jesus, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Olha aí, vamos ler de novo. Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Você está me perseguindo. Talvez Paulo tenha ficado com dúvida, mas peraí, pelo que eu saiba, eu estou perseguindo os discípulos, aqueles que estavam no judaísmo e agora eles tinham se convertido ao cristianismo. Mas Jesus, olha, quando você persegue um discípulo meu, você está me perseguindo. É como se Jesus estivesse dizendo isso: olha, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz. Interessante aqui que Paulo ele traz mais detalhes da sua conversão. Algumas coisas ele não fala lá no capítulo 9, versículo 3, como está aí. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Provavelmente, no capítulo 9, quem está relatando é Lucas. E aqui no capítulo 22, provavelmente Lucas, ele estava lá no momento, no meio da multidão, e ele ouviu o relato de Paulo. Então ele acrescenta mais detalhes, que esta luz que não somente Paulo viu, mas também aqueles que estavam com Paulo, aqueles que iam com Paulo, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Interessante é que eles também ouviram a voz, mas não compreenderam o sentido da voz. Será que o Senhor Jesus ele falou para Paulo em uma outra língua que nós não conhecemos? Não sabemos. Mas o interessante é que aqueles que estavam com Paulo não compreenderam, não perceberam o sentido da voz, mas Paulo ele compreendeu muito bem. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, aí a palavra grega é Eusebes, dá a ideia de uma pessoa devota, temente a Deus, devotado a Deus, dedicado às coisas de Deus, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão. Por que chamou ele de irmão? Porque o Ananias, ele era um judeu e Saulo também era um judeu. Então, o Ananias chama Saulo de irmão, segundo que as suas raízes judaicas. Recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Paulo olhou para quem? Para Ananias. Então ele disse, agora Ananias direciona a sua fala para a pessoa de Saulo. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Interessante que o Ananias, ele fala uma profecia para Paulo. Ele diz o seguinte:
Ananias não estava lá no momento em que Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, mas Deus revelou para Ananias qual era o propósito daquilo tudo. E Ananias diz para Paulo: olha, o Deus de nossos pais, quem? Abraão, Isaque e Jacó, porque os dois eram judeus, te escolheu, Paulo, ou Saulo. Então Ananias dizendo para Saulo: olha, o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que eles permanecessem no judaísmo? Não. Que agora eles se tornassem o quê? Seguidores de Jesus. Olha, veres o justo. Quem é esse justo aqui? Que Ananias diz: Jesus. Olha, o Deus de nossos pais, de antemão. O que significa a palavra de antemão? É escolher antecipadamente, por antecipação. É escolher de antemão. Para veres quem? O justo. Quem é esse justo? Jesus. E ouvires o quê? A sua voz, da sua própria boca. Então, olha, Paulo, você foi escolhido por Deus. E, como escolhido de Deus, você agora passa a conhecer a vontade dele. Você ouviu a voz da boca do Senhor Jesus, porque você, Paulo, ou Saulo, terás que ser o quê? Testemunha. Aqui a palavra é martos. Martos é aquele que viu, presenciou algo. E Paulo agora, ele já era uma testemunha de que Jesus morreu e ressuscitou, pois o próprio apareceu para ele chegando em Damasco. Então ele era uma testemunha, ele contemplou Jesus ressuscitado. Então, olha, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, não somente para os judeus, mas para todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Interessante é que Paulo, ele era um observador da lei, era um homem temente a Deus. Ele diz que ele era extremamente zeloso no que se diz respeito à lei do Senhor. Mas, contudo, ele precisava passar o quê? Pelo batismo, como um sinal público de arrependimento, esse ato simbólico para lavar os pecados, porque todos nós somos pecadores. E, mediante a morte e ressurreição de Jesus, é que os nossos pecados são o quê? Perdoados. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, aqueles que passam pelo batismo é um ato simbólico. É como se a pessoa estivesse morrendo, sendo sepultada e ressuscitando. Então, quando ele morre, ele é sepultado e ele ressuscita. Então, quando a pessoa desce as águas batismais, é como se ele estivesse sendo sepultado e, ao levantar do batismo, os seus pecados foram perdoados. E naquele momento é feito isso. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Então veja que, tendo acontecido tudo isso lá em Damasco, ele volta para Jerusalém. E quando ele estava orando ali no templo, provavelmente no período da tarde, por volta das 3 horas da tarde, era costume dos judeus eles irem até o templo para orar. Provavelmente nesse período, sobreveio a Paulo que é um êxtase. Um êxtase é qualquer mudança do seu próprio lugar, deslocamento. É como se ele estivesse fora do seu corpo. Olha, um ato de lançar a mente fora do seu estado normal. É como se ele tivesse saído do seu corpo e entrado em uma outra dimensão. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho
a meu respeito. Então, Paulo, ele foi avisado de antemão ou antecipadamente que os judeus não receberiam o testemunho de Paulo. Que testemunho é este? É que ele viu o Senhor Jesus ressuscitado, que ele era o Mashiach que veio salvar não somente o povo de Israel, o povo judeu, mas ele veio para salvar a todos os homens que habitam sobre a terra. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Veja, Paulo ainda tentou argumentar com o Senhor, porque o Senhor apresentou para ele, dizendo: olha, sai de Jerusalém, porque esse povo não vai aceitar o seu testemunho. Mas ele tentou argumentar: Senhor, esse povo aqui sabe muito bem quem eu sou. Eles sabem que eu encerrei vários cristãos na prisão. Nas sinagogas eu entrava e açoitava os que criam em ti. E quando Estevão, o diácono, a tua testemunha, ele está falando com o próprio Senhor Jesus aqui, a tua testemunha, quando eles estavam apedrejando Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, eu é que guardei as roupas daqueles que estavam matando o teu servo. As roupas foram colocadas sob a minha responsabilidade. Mas, veja aí o 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E no próximo eu darei continuidade, porque quando Paulo fala a palavra gentios, naquele exato momento em que ele cita a palavra etnos, que fala de povos, de nações, estrangeiros que não adoravam a Deus, mas adoravam que ídolos pagãos, a multidão, ela não quis mais ouvi-lo. E é isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.